Bom dia ou boa tarde para quem já está almoçando, para quem já almoçou. Dar um tempinho. Bom dia, oi Pati. Li Veiga, não sei qual é o nome especificamente, mas oi. Me digam se o áudio está bom, porque eu estou acompanhada aqui, daí para que eu consiga fazer a live, eu tenho que ligar um desenho, né? Então aí o áudio às vezes fica só para ter certeza que vocês estão me ouvindo bem. Hoje o tema é super interessante, eu falo demais, quem me acompanha nos stories sabe que eu bato muito nessa tecla, e esse é um dos principais motivos. Oi, Lilian. Esse é um dos principais motivos que as pessoas não têm resultado ou que conseguem ter resultado por um tempo específico. Por que acontece isso, né? De você ver um emagrecimento e de repente muitas pessoas dizem: eu tô seguindo cetogênica, eu tô seguindo low carb, mas ou eu não emagreço, ou eu cheguei num platô, assim, 2 semanas eu cheguei num platô, não atinjo mais e tudo mais. E não funciona pra mim, e daí já é motivo pra se jogar em um monte de carboidrato, enfim. E entenda uma coisa, quando eu digo se jogar em um monte de carboidrato, é lógico que agora os estudos mostram muito mais uma relação com a nossa insulina, então sim, ou melhor, não é você apenas tendo déficit energético, que em qualquer estilo alimentar que você siga, você vai ter emagrecimento, porque tem essa relação de insulina que cada vez mais está sendo demonstrada que, primeiro, a nossa população, nossa sociedade está cada vez mais doente em relação à insulina por conta dos hábitos e por conta também de o quanto a gente estimula a secreção da insulina por meio do consumo excessivo de carboidrato. E o outro aspecto é exatamente isso, pela vasta disponibilidade de alimentos riquíssimos em carboidrato. Eu até ousaria dizer que não são nem alimentos, né? São produtos, por essa nossa vasta oportunidade ou disponibilidade de alimentos riquíssimos em carboidrato. Ainda na aula, na segunda-feira, eu mostrei como, a partir do momento que você tira alguma coisa, você tem que preencher com outra, por 2 aspectos. Primeiro, por sabor e segundo, por equilíbrio. E no momento que se condenou a gordura, passou-se a adicionar mais açúcar nas suas 1001 formas, seja xarope, seja amido, seja farinha, seja qualquer coisa nesse sentido, começou-se a adicionar demais, principalmente aos produtos e também ao que a gente pelo menos entende e conhece como alimento. Porque no momento que a gente compra, deixa eu pensar um exemplo aqui, mas a gente tem vários ingredientes que a gente espera que seja puro. Vou dar um exemplo super claro para vocês. Tá, talvez não seja a melhor opção da vida, mas milho enlatado, tá? O Arthur ama milho. E não é sempre que a gente encontra um milho na espiga bom e tudo mais. Ele come carboidrato, como eu já disse pra vocês, porque a gente tem que ter o equilíbrio, né? Assim como ele vai pra escolinha, ele tem a oferta de carboidratos. Não agora, né? Que está todo mundo fechado e tudo mais. Mas ele tem oferta de carboidrato lá, então seria muito imprudente da minha parte seguir a alimentação dele como uma alimentação rica em gordura em casa, sabendo que ele vai ter a oferta de carboidrato na escolinha. Eu não tenho opção, não existe um menu cetogênico e a gente precisa aprender a lidar com essas situações na vida. Até mesmo porque nós somos flexíveis, nós funcionamos aos 2 combustíveis. E se agora, simplesmente, por isso que é muitos aspectos e muitas vírgulas para a gente entender que eu não consigo construir um raciocínio assim por meio de lives e tudo mais, e por isso que tem a mentoria no método, tem a consultoria, tudo é muito importante por conta desse sentido de você entender esse contexto. A Joana, ela faz parte do clube, sabe que a gente vai passando a entender muito mais aspectos em relação ao nosso corpo como nosso laboratório, né, Joana? E não simplesmente assim, largado no meio de que você, olha, consuma muita gordura, você nunca mais, o carboidrato é vilão, isso, aquilo outro. Então a gente tem que entender muito do contexto dessas coisas. Mas voltando ao milho,
Nem sempre encontra milho na espiga, nem sempre eu estou com vontade de fazer milho na espiga e cortar, ou enfim, de acompanhar, nem sempre tem tempo. E aí ele pediu milho e a gente estava no supermercado, ele pediu milho e eu fui ver uma lata de milho para comprar, enfim, lavasse ele, por ter ali alguns condimentos para manutenção, tempo de prateleira, né? Que é o que a gente normalmente vê nas conservas e por isso que a gente lava muito as conservas, né, antes de usar. E, gente, eu fiquei chocada que todos tinham açúcar. Todos tinham açúcar. Ou muitos tinham glutamato monossódico. Então, assim, eu tinha muita coisa. E aí eu encontrei uma opção que era os grãos de milho cozidos e congelados. Eu gosto muito da marca... Agora, Dalcy, eu acho que é o nome da marca, que eles têm vários desses, inclusive eu gosto muito do mix de cogumelos que eles têm e agora não encontro mais no supermercado de jeito nenhum. Por quê? Porque eles têm exatamente só o alimento. Eu dei exemplo esses dias até na mentoria do clube que o meu pai, feliz da vida, que ia fazer uma batata frita pro Arthur de uma forma mais saudável, porque seria feita na air fryer, então não teria um monte de gordura, porque ele sabe que eu não gosto que combine muita gordura com muito carboidrato e tudo mais. E aí ele pediu, aconteceu de eu estar com eles naquele dia, muitas vezes o Arthur vai sozinho, né, então, e ele pediu pra eu pegar o pacote de batata no freezer pra então colocar na air fryer e tudo mais. E aí eu disse, como assim pegar o pacote de batata? E ele disse, sim, a batata já tá picadinha ali, coisa. E aí porque eu sabia que quando a gente pega aquela batata, aquelas batatas que a gente compra picadinhas, bonitinhas, que nos poupam trabalho, elas são cheias, gente, sério, procurem ver, são cheias de amido, gordura vegetal, açúcar, xarope, um monte de coisa. Foi a frustração da vida. Ele achava que tava arrasando fazendo aquela batata, pro Arthur até tava, né, mas na real péssimo, assim, ó, tem tanta coisa misturada que a gente nem sabe. E esse é um exemplo de como no momento que você retira a gordura dos alimentos, você inclui com um monte de açúcar. Outro exemplo são os iogurtes. Então, assim, um iogurte que você experimentem comprar um iogurte desnatado, ele é mega ruim. Eu acho, pelo menos, ruim, tá? E aí, se você pega um iogurte desnatado que tenha sabor, aí você experimenta procurar um que não tem açúcar. Eu digo por mim, porque o Arthur gosta muito de iogurte com fruta, eu procuro sempre fazer, de colocar a fruta na hora, só que às vezes ele quer ali enfim, alguma coisa diferente. A gente também quer alguma coisa diferente. E foi uma trabalheira de conseguir encontrar um iogurte que tivesse fruta, mas que não tivesse açúcar. Eu fico pensando nos diabéticos nessa hora, sabe? Porque é muito complicado você encontrar um alimento que a indústria entenda que não é simplesmente você colocar light, você não atende o público diet. Você reduzir de gordura não quer dizer que é melhor pra você. Você simplesmente não adicionar açúcar e adicionar xarope de não sei o que, suco de maçã e blá 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 blá, não quer dizer que um dia vai ser pra um diabético. Inclusive a gente tem que ter muito cuidado, porque inclusive na seção de diabéticos no supermercado tem muitos produtos que são adoçados com xaropes ou com maltodextrina ou com outros adoçantes que têm um impacto glicêmico bastante representativo. Depende de como a gente vê a indústria falando sobre isso. Por exemplo, açúcar de coco, açúcar de maçã, gente, é açúcar. Tem impacto glicêmico semelhante ao açúcar. Tem menos processamento, ou seja, tem um pouquinho mais de minerais e fibras contidos naquele alimento, mas é mínimo. O impacto glicêmico não vai ser alterado. Então, a gente entender que a gente tem que colocar tudo isso num contexto de que no momento que se retira a gordura, se adiciona muito açúcar, e no momento que a gente tem essa adição muito forte de açúcar, a gente tem todo esse desequilíbrio de sinalização de insulina. E isso tem se mostrado cada vez mais precursor de diversas doenças. Eu digo assim, ó, se tivesse que elencar um motivo para esse boom assim que deu, é toda essa falta de sensibilidade, essa má relação com a insulina que a gente estabeleceu a partir do consumo de muitos produtos ou de inclusive muitos alimentos, esse excessivo estímulo de carboidrato. E o porquê que muitas pessoas não conseguem ver esse resultado numa alimentação cetogênica de forma contínua, ou seja, começam com aquilo que a gente encontra na internet de que coma-se à vontade dentre os permitidos e de repente tem um resultado X numa semana e dali na segunda semana a pessoa se manteve motivada para seguir para a segunda semana,
Só que na segunda semana ela estagnou. E entenda, e eu sei que é difícil no momento que você tem toda a sua alimentação baseada em carboidrato, de repente você mudar para uma alimentação que tem menos quantidade de carboidrato de uma forma muito significativa, você resistir, vamos colocar assim, eu não gosto muito de colocar dessa forma, mas você resistir a tantos alimentos que você que fazia parte da sua rotina, que você estava acostumado a comer e entendendo e pensando que aquilo eram alimentos saudáveis, e de repente você não consumir mais. Um exemplo disso são frutas, vegetais, algumas coisas nesse sentido, arroz, feijão, né? Que todo mundo pensa que tá arrasando. E não tô dizendo que não tô fazendo juízo de valor do alimento, mas sim do impacto que esse alimento causa e principalmente num contexto de uma alimentação cetogênica. Ali na segunda semana, a pessoa já para de ver resultado. E aí se frustra e aí volta. Já que não tá funcionando mesmo, eu vou voltar a comer tudo que eu comia antes. Bom, tem vários aspectos aqui que a gente pode sinalizar. Primeiro, no momento que você volta aos seus velhos hábitos, você volta à sua velha versão, a qual você não estava satisfeito, né? Então, qualquer restrição alimentar que você faça e que depois você volte aos seus hábitos antigos, você vai ter a volta daquilo que você trabalhou tanto para eliminar, né? Ou seja, numa restrição alimentar, mesmo que seja com fontes de alimentos de carboidrato, né? Você mantendo a sua fonte de energia vindo de carboidrato, você tem restrição energética num primeiro momento, depois você volta ao consumo excessivo, que é muito comum, né? Porque a gente, primeiro, não recupera a sensação de saciedade, a gente não recupera esse reconhecimento, a gente não tem a reparação dos hormônios da saciedade. Além, isso é um aspecto muito interessante que esses dias eu estava lendo num artigo que diz assim, além de nós termos a resistência à insulina, porque muito se fala de resistência à insulina, pouco se fala de resistência à leptina. Leptina é o hormônio da saciedade. Leva um tempinho até que a gente tenha essa secreção e aí se conecte com os seus receptores e de fato a gente entenda que, ok, estamos satisfeitos, paremos por aí. Por isso que é tão importante a gente comer devagar, né? Eu faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Eu ultimamente tenho dormido pouquíssimo, tenho comido muito rápido. Então, assim, esses são cenários que eu já posso dizer para vocês que não dá certo. E a perda de peso, ela tá vinculada com diversos fatores. No clube também a gente teve uma mentoria muito legal com o Ryan, do Ketogenic.com. E ele falou assim, porque acontece no acompanhamento a longo prazo de muitas pessoas que ainda têm bastante peso a perder, de ver uma estagnação. O platô é quando a gente chega a gente não consegue evoluir daquela posição, né? Você chegou no platô em relação à balança, você chegou naquele peso e você não consegue baixar mais, mesmo tendo ainda o que emagrecer. E são diversos fatores que tem em relação a tudo isso. Inclusive, e daí o que eu falei da mentoria com o Ryan, que foi muito legal, porque ele trouxe bastante essa característica em relação ao sono, vitamina D, que é bom demais a gente se expor à luz solar, a gente sabe disso cada vez mais, né? E principalmente nas primeiras horas do dia, porque a gente tem um ciclo circadiano de produção de melatonina e de outros tantos hormônios que envolvem todo o funcionamento no nosso corpo como uma cadeia. Então, por isso que é melhor que seja no período da manhã, porque é aquele momento que a gente tem maior produção e secreção daquele hormônio para que vá repercutir em todo o nosso... É lindo, né? Eu não vou me estender aqui porque senão eu me empolgo e daí eu vou falando demais. Bom, e aí acontece que a gente fala muito de resistência à insulina, a gente tem, aí as pessoas começam, eu vou reduzir a quantidade de carboidrato. Eu faço sempre muita questão também de sinalizar de que toda cetogênica é low carb e nem toda low carb é cetogênica. O que diferencia uma da outra é a proporção, a distribuição de macronutrientes. Uma low carb é uma alimentação com baixa quantidade de carboidrato. Cientistas aceitam que, a partir, como a recomendação de consumo de carboidrato para adultos é de 130 gramas, a partir, ou seja, no momento que você tem 129 gramas já poderia ser considerado low carb. Muitos da área de alimentação low carb e tudo mais aceitam não, dizem que tem que ser menos de 100 gramas de carboidrato por dia.
ou no momento que você tem menos de 40% da sua energia vindo de carboidrato, já poderia ser considerado low carb. E olha a diferença em relação à alimentação cetogênica. Uma alimentação cetogênica, ou melhor, é considerado cetogênica, você estimula o seu corpo a utilizar a gordura como fonte de energia e produzir corpos cetônicos a partir do consumo de 5%, de 5 a 10%, mas 10% é assim, muito mais nos livros do que na prática. Por quê? Porque 10% para muitas pessoas que não são ativas é demais, tá? É demais, e muitos estudos também mostraram que a partir do consumo de 60 gramas de carboidrato líquido total, não líquido. Outro dia eu explico um pouquinho mais sobre essa diferença e como a gente tem que ter cuidado. Inclusive já vou anotar pra mim que esse é um dos temas que a gente tem que conversar mais pra frente em relação à tabela nutricional, ingredientes, a esse cálculo de carboidrato líquido, carboidrato total.